Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Nesse vídeo eu quero falar com você que está estudando aí no primeiro ano a composição dos seres vivos, né? Ou você que está fazendo aquela revisão para fazer um vestibular. Pois bem, então vamos lá. A composição dos seres vivos é uma questão de identificação. Por exemplo, você tem uma composição química básica que você encontra em qualquer ser vivo. Então quer dizer que eu posso identificar um ser vivo pela sua composição química, certo? Então, para a gente conseguir entender todas as substâncias fundamentais de um ser vivo, a gente acaba usando uma divisão entre substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a substância orgânica, é uma substância mais simples, e tanto simples na sua composição, como também mais fácil de se encontrar na natureza. Você pode encontrar substâncias orgânicas onde não existe nenhum ser vivo, mesmo que você esteja pensando num outro planeta, num outro lugar do universo. É a água e os sais minerais, certo? Então, água e sais minerais são substâncias inorgânicas. Portanto, substâncias inorgânicas são aquelas substâncias mais simples e aquelas substâncias que você pode encontrar, então, com mais facilidade. Agora, tem também as substâncias orgânicas que são mais elaboradas, mais organizadas. Daí o termo orgânico, tá? O que a gente na prática relaciona orgânico com organismo, não é? Então é um jeito que facilita o entendimento das coisas. Então orgânico está relacionado ao organismo. São substâncias exclusivas e produzidas por seres vivos. Portanto, você tem a condição de encontrar essas substâncias em seres vivos. Aqui, olha, substâncias orgânicas, que são as substâncias mais complexas que existem, são aí o carboidrato, os carboidratos, né? Porque são vários tipos de açúcar. O açúcar é uma substância química que pode aparecer na natureza de diversas formas. A nossa fonte original de carboidrato é o ser vivo que faz fotossíntese, como os vegetais, as algas, certo? Por quê? Porque a substância orgânica carboidrato é o resultado do fenômeno da fotossíntese. O lipídio, uma gordura, um óleo, uma cera, né? Você pode pensar, por exemplo, no caso, se eu pegar a gordura da nossa pele, certo? O óleo, né? Então, o óleo é uma situação em que o lipídio está mais líquido, a gordura está mais sólida. E tem a cera, que também é sólida, que a gente pode encontrar aqui no canal auditivo, para proteger o canal auditivo e o ouvido interno da invasão de partículas que vêm da atmosfera, como poluição, como vírus, bactérias, né? Então, tudo isso a gente encontra na forma de lipídio. Proteína. A proteína é uma substância ideal para fazer a construção das estruturas de um corpo, de um ser vivo. Por exemplo, no nosso caso, a nossa pele tem muita proteína, os nossos músculos têm muitas proteínas. São casos que a gente pode estudar mais tarde. Por exemplo, né, a gente tem as proteínas construtoras, que são as proteínas que servem para construir partes do nosso corpo. Como também nós temos as proteínas que agem de outras formas, como anticorpos, por exemplo, e as enzimas, que são muito importantes para o equilíbrio do corpo, através do metabolismo. Tá? Ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são basicamente o DNA e o RNA, que são ácidos
né, e que foram descobertos no núcleo de células. Então, ganharam esse nome de ácido nucleico. Então, o que você espera encontrar no núcleo de uma célula? DNA. Então esse DNA está lá, então por isso é chamado de ácido nucleico. Ácido porque ele tem o caráter ácido, característica dele química é de um ácido. E as vitaminas, que também são importantes, são importantes para a manutenção do equilíbrio do funcionamento do corpo. A gente sabe que as proteínas elas são necessárias e elas são obtidas, certo? Pela natureza através dos alimentos, principalmente os vegetais, que são capazes de produzir todas as vitaminas que a gente produz. Então, esses são exemplos de substâncias chamadas de orgânicas, certo? Muito bem. Agora, feito esse teor de exemplos que eu estou dando agora, vamos passar então a falar um pouquinho sobre a água, que é uma parte inorgânica, certo? Vamos voltar ao inorgânico e falar um pouquinho da água. A água é uma substância que tem muita importância nos seres vivos, tá? Então, você sabe que a água é essencial à vida, mas isso não explica muito bem o porquê que ela é essencial à vida, o que ela faz. Ela participa de várias reações que ocorrem dentro dos organismos vivos, certo? Como transporte de substância e a eliminação de resíduos. Então, veja bem, pelo fato da água ser uma substância solvente, né, que a gente chama de solvente universal, que não quer dizer necessariamente que ela dissolva tudo, mas ela dissolve uma grande quantidade de coisas. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, nesse recipiente um pouquinho de água, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Então, nessa caixinha você tem aqui a água, tá? Muito bem, a água, então, com essa característica que ela tem de ser insípida, inodora, tá? E ela não tem uma cor, né, bem gritante que a identifique. Porém, ela, por causa disso, é fácil de entender como a água é importante para as reações químicas. Então, por exemplo, tudo o que eu puder dissolver em água vai ser dissolvido e a água vai acabar transportando essa substância. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho a água, que ela é um solvente, tá? E eu vou colocar aqui nessa água uma substância, tá? Essa substância, olha, ela está se dissolvendo na água. Então, vocês estão vendo que essa tintura que eu coloquei na água, ela deixou a água mais esverdeada, tá? Então significa que essa substância que eu coloquei dentro da água, esse pouquinho de tinta que eu coloquei aqui, ela é um soluto e a água é um solvente. Ou seja, as moléculas da tinta, as partículas da tinta, elas se dissolvem na água e ela é incorporada na água. Então, o que na verdade eu estou fazendo aqui é uma diluição de substância em água. Então, quando a gente fala que a água é um solvente, né, o fato das substâncias, que a água que era transparente agora, ela tem uma tonalidade verde, esverdeada, né? Então essa tonalidade aqui, ela é resultante da dissolução da substância, da tintura na água. Repare que a partir disso a gente pode tirar algumas conclusões. Por exemplo, repare que essa tintura ela se dissolveu na água de um jeito bem uniforme.
uniforme, é o que a gente chama de homogêneo, certo? Então, conforme eu mexo a água, né, ela não se separa da tinta. A tinta está aqui nela, então ela não vai se separar, a não ser que talvez eu deixe ela em repouso e aí então eu consiga fazer com que haja uma pequena separação. Tá? Aqui, ó, a cor da tinta original, aqui a tampinha da tinta e essa tinta verde. Foi o que eu coloquei aqui. Ela não ficou nem tão verde, certo? Mas também a água não ficou tão incolor como era antes. Portanto, houve um equilíbrio aqui, houve uma dissolução. E aí a água se tornou, né, uma substância homogênea de um verde bem claro, né? Ok. Acontece o seguinte, essa água, se eu, por exemplo, quisesse, tomar um remédio, né? E esse remédio, ele estivesse dessa forma aqui, ó, como se fosse uma tinta. Como é que eu iria fazer para que esse medicamento se dissolvesse e passasse para o meu organismo? Eu colocaria ele na água, porque agora você pode ver que para onde eu jogar essa água, se eu mover essa água para um outro recipiente, ou mesmo se eu jogar essa água no encanamento da pia e tudo mais, a tinta vai junto. Então a água transporta agora essa substância. O legal é que é o seguinte, as substâncias, elas sofrem reações químicas com mais facilidade quando elas estão na água. Então isso é uma coisa fácil da gente entender, tá bom? Ok, então o que aconteceu na prática é que eu usei a água como um solvente. Então olha, você sabe que a água é essencial para a vida. Então, ela participa de várias reações que ocorrem nos organismos vivos. A água atua como transporte de substância e a eliminação de resíduo. Então, agora, o que acontece? Essa tinta, para onde a água for, a tinta vai também. Como a água está no estado líquido, certo? Ela se locomove muito bem por todas as partes, carregando com ela também a tintura que eu dissolvi. Portanto, ela é uma ótima transportadora de substância e, inclusive, ela serve para eliminar do nosso corpo os resíduos. Então, por exemplo, uma sujeira produzida pelas células, um resto de metabolismo da nossa célula, ela também vai ser transportada pela água para fora do corpo. Um exemplo disso é a urina. Então, a urina, como ela é líquida, ela transporta para o lado de fora do corpo uma quantidade de substâncias indesejáveis para o nosso corpo. Então ela ajuda a eliminar por lado de fora as substâncias que não prestam mais para ficar dentro do nosso corpo. Uma pessoa, ela pode sobreviver em média até 35 dias sem comer, sem colocar alguma coisa sólida na boca, mas ela não pode viver mais do que 5 dias, cerca de 5 dias sem beber água. Então a água, ela é super importante para o funcionamento do nosso organismo. Bom, a água, como ela está presente em vários tipos de seres vivos, e nós somos criaturas que comemos outros seres vivos, por exemplo, plantas, verduras, né, frutas, ou outros animais que a gente come, como frango, por exemplo, como suínos, que são os porcos, os bovinos, a carne de boi. Então nós comemos outros animais ou comemos outros vegetais. Então, não é só consumindo a água no estado líquido que você vai conseguir água. Você pode consumir água
ao comer algum alimento que tenha água na sua composição. Por exemplo, a quantidade de água em porcentagem por ser vivo. Então vamos aqui ver essa tabelinha. Então vamos imaginar aqui o pepino, tomate, melancia, ovo e milho, tá? Então são alguns tipos de vegetais, com exceção do ovo, né, que nós usamos como alimento. Então o pepino, por exemplo, tem 96% de água. Então, ao comer o pepino, você também está adquirindo a água. O tomate tem 94%. Então, consumir tomate é também consumir água. A melancia tem 92% de água na sua composição. Então, ao alimentar-se de coisas sólidas, tá, você também está se alimentando com água, você também está ingerindo líquido. O ovo tem 74%, o milho tem 70% de água na sua composição, a carne de galinha ela tem 65%, a cevada, que é um grão, né, 10%, ele é mais seco, né? E o amendoim, 5%. São apenas exemplos da composição de água que existe em cada um desses seres vivos, né? Que são plantas ou animais e que a gente utiliza como forma de alimentação, tá? Então, nos seres humanos, a quantidade de água ela vai depender muito da idade da pessoa. Quanto mais jovem, maior a necessidade de água, maior é a concentração de água nos tecidos do corpo. Então, você vai perdendo água à medida que você vai envelhecendo, tá? Então aqui, ó, a quantidade de água num feto é de 95%. Então você repara que quando você, do feto até o nascimento, até a vida adulta, o metabolismo do corpo ele é muito acelerado. Então o indivíduo ele precisa crescer, se desenvolver e fazer diversas reações químicas dentro do organismo. Então isso faz com que a água esteja presente. Como eu mostrei para vocês, a água é um excelente transportador de coisa, então substâncias dentro do corpo. Então quanto mais o corpo trabalha, mais água ele necessita. Agora nos jovens chega a 75%, então ele já está chegando num patamar de estabilidade do corpo, então ele está ficando mais pronto para viver, ele não precisa mais criar tantas coisas. O jovem ele já está chegando à fase já adulta, né? Um jovem adulto, o adulto, ele já chegou ao patamar máximo de desenvolvimento. Então agora ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar aquele patrimônio que ele desenvolveu para o resto da sua vida. E aí o que acontece? As pessoas mais idosas têm menos água no corpo, aí vai gerar em torno de 55%. Você percebe isso quando você vê a pele de um idoso, quando ela perde a consistência, quando ela fica mais cheia de dobrinhas, as rugas, quando ela fica, por exemplo, mais flácida, né? E perde um pouco, um certo brilho, tá? Que tem a pele quando ela é mais tenra. Então isso é por conta da falta de água que tem nos tecidos de uma pessoa idosa. Então aqui só para a gente fazer uma comparação, eu vou diminuir um pouquinho mais para ficar mais fácil da gente observar. Então aqui para dar alguns exemplos, nós podemos usar esse desenho para comparar, por exemplo, dependendo do tecido do corpo que é feita a medição, você vai encontrar uma determinada quantidade de água. Então, por exemplo, no cérebro ou no encéfalo, que é todo o conjunto de órgãos do sistema nervoso que estão na cabeça, você vai encontrar 75% de água, certo? Nos ossos,
22%. É fácil você entender, né? O encéfalo, que tem o cérebro, o cerebelo, enfim, outros órgãos que ficam na cabeça, que são feitos de neurônios, são massas de neurônio, eles têm bastante água, porque é um lugar de intensa atividade de metabolismo. Afinal de contas, é daqui que vem o controle de todo o organismo. Já os ossos, eles não precisam de tanto metabolismo. Afinal de contas, eles servem para formar uma estrutura sólida. Então, como o osso é sólido, a quantidade de água diminui radicalmente, olha aí, para 22%. Tá? Os rins têm 83, mais do que o próprio encéfalo. Bom, isso por quê? Porque os rins, eles precisam ter o seguinte, os rins precisam ter muita água para usar como solvente, certo? Solvente. Então vocês imaginem, se essa garrafinha de tinta, certo? Essa garrafinha de tinta aqui, ó, verde, vê como ela é densa. Imagina que isso aqui é sujeira que está lá no sangue, certo? Então, quando ele passa no rim, o que o rim faz? O rim, ele mistura com a água, transforma numa substância mais levinha, assim, ó, e vai embora. Isso ele faz junto com o fígado, certo? O fígado pega aquela substância grossa, transforma em ureia, a ureia vai para o rim, mistura com água, ó, dissolve, fica fácil de se transportar. Isso no caso para fora do corpo, né? Ok, então isso aí você tem uma ideia de como funciona o rim. Então o rim precisa de muita água para poder dissolver as impurezas que os rins retiram do sangue. Tá legal? Então aqui, ó, 83%. Músculos, 75%, igual ao cérebro. Bom, gente, o músculo ele tem uma função de contração e distensão, que é o relaxamento. E ele faz o movimento do corpo, o equilíbrio do corpo, nos mantém em pé, né? Todos os movimentos do corpo, ele tem que ter flexibilidade, ele tem que ser macio. Então ele precisa de muita água, muito líquido na sua composição para ele poder sofrer aquele, ó, ele faz isso, ó, ele contrai e ele distende. Então, o que acontece, ó, quando ele distende e quando ele contrai? Então isso aqui, as fibras musculares, elas deslizam bem, são macias, tem bastante água na sua composição. E aqui, pessoal, o sangue é 83%, também igual ao rim. É igual ao rim, óbvio, né? O rim é o que filtra o sangue, então o sangue também tem. O sangue, pessoal, é o único tecido líquido do corpo humano. Tá? Ele é um tecido porque ele tem vários tipos de célula, portanto, ele desenvolve várias funções dentro do corpo. 83% de água para ele, tá certo? Bom, para o vídeo não ficar muito extenso, então eu vou fazer uma divisão. A parte orgânica eu falo num próximo vídeo, tá legal? Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!